Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos começar a estudar Teorema de Tales. Este assunto poderá ser aplicado quando você tiver um feixe de retas paralelas cortado por duas ou mais retas transversais. Vamos por partes, né? Quando eu falo em feixe de retas paralelas, é quando eu tenho três ou mais retas paralelas. Aqui no desenho eu posso ilustrar essas retas paralelas como sendo reta M, reta N e reta P. E indicando isso matematicamente, eu colocaria assim: reta M é paralela à reta N e a reta N é paralela à reta P. Quaisquer duas retas que você pegar aqui serão paralelas. Aí daí eu posso falar que elas são duas a duas paralelas. Bom, e as duas retas que vão cortar este feixe de retas paralelas são as retas transversais. Aqui estão representadas pelas letras S e T. Só que quando essas retas transversais elas interceptam as paralelas, vai acontecer de fazerem surgir segmentos. E você lembra lá em conceitos iniciais de geometria plana que segmentos são pedaços de reta, de modo mais grosseiro. São pedaços de reta. Tem começo e tem fim. Então vejamos aqui as extremidades dos segmentos que aqui irão surgir. Eu tenho aqui este ponto que eu vou batizar de ponto A. Aqui eu tenho este ponto que eu vou batizar de ponto B. Então veja que quando a reta transversal S interceptou as paralelas M e N, formou-se aqui o segmento AB. Então a medida desse segmento é a distância do ponto A ao ponto B. Se você olhar ainda, esta reta S, quando estava dando aqui a sequência, a interceptação das paralelas, também interceptou a reta P nesse ponto C. Então agora eu tenho aqui mais um segmento, o segmento de medida BC. Então, na realidade, eu tenho três segmentos: o segmento AB, o segmento BC e o segmento AC. Coisa semelhante vai acontecer quando eu traçar a reta transversal T, interceptando, claro, o feixe de retas paralelas. Vejamos. Aqui a reta T interceptou a reta M nesse ponto. Vou chamar esse ponto de ponto D. Interceptou a reta N nesse ponto. Vou chamar de ponto E. E interceptou a reta P nesse ponto. Vou batizar de ponto F. E aqui eu vou ter de novo segmentos. O segmento DE, o segmento EF e o segmento DF. Agora vejamos o que vai acontecer quando eu pegar esses segmentos e, de um modo coerente, formar proporções. Lembrando a você que proporções são igualdade entre frações, entre razões. E a fração é um dos meios, é um dos modos que eu tenho para representar uma divisão. Vamos então aqui fazer algumas proporções. Aliás, eu já aproveito e te falo o seguinte: se você tem alguma dificuldade ou não lembra bem das propriedades de proporção, você que é nosso assinante, você sabe que tem uma aula especial sobre razão e proporção no nosso método. Então você terminou esta aula, viu que tem alguma coisa de proporção que você não está lembrado, poderá voltar lá para a matemática básica e assistir às aulas sobre razão e proporção, ok? Vamos então continuar por aqui, olha só. A dica que eu dou seria a seguinte: na transversal, à medida que você vai formando os segmentos, você vai formando a fração. Como assim, professor? Vem na transversal S, eu vou descendo e já montei o primeiro segmento, o segmento AB. Aí você poderá observar agora que na sequência vou montar outro segmento, o segmento CD. Vou tirar aqui esse tracinho, porque eu vou estar me referindo à medida do segmento, tá? Então, medida do segmento AB, e aqui, ó, medida do segmento, coloquei CD, mas é o segmento BC. Vejamos só aqui, olha só. Segmento AB, segmento BC. Já que é proporção, tem que ser igual a uma outra fração, não é isso? Então, lá na outra transversal, eu fiz a mesma coisa. Fui descendo e fui formando as frações, formando os segmentos, primeiramente. Segmento DE, a medida dele sobre a medida do segmento EF. É importante ressaltar que essa mesma proporção eu poderia escrever de que modo? Ou você vai observar isso no desenho, ou você vai observar isso aplicando o teorema fundamental da proporção. Vejamos só o que fazer. Eu poderia formar a minha fração
assim, ó, na região interna entre as duas retas paralelas, claro, ocasionado pela interseção das transversais com essas duas paralelas. Então vejamos só, este segmento medida AB está na mesma região interna do segmento de medida DE. Então eu poderia escrever de que modo? Assim, ó, AB está para DE, assim como, aí na região abaixo, BC está para EF. Eu falei que você poderia ver isso tanto no desenho ou também no teorema fundamental da proporção. Eu faria a multiplicação cruzada, né? Ó. O DE iria vir para cá, como aqui está, e o BC iria para lá, como ali está. Então, desse modo, você poderá fazer as questões envolvendo o teorema de Tales. Porém, quando você for revisar as propriedades de proporção, tu vai ver que tem lá uma que vai dizer para você o seguinte, olha só. Este segmento AB vai estar para todo ele, AC. Ficaria assim, ó. AB vai estar para AC, assim como esse segmento DE vai estar para todo ele, que é DF. Então ficaria assim, ó. DE está para DF. Ou ainda você poderia falar de outra maneira. O segmento BC está para todo ele, olha só. BC vai estar para AC, assim como EF vai estar para DF. EF vai estar para DF. Essa terceira e quarta relação que eu trouxe para você ficará mais clara quando você for relembrar, como eu falei anteriormente, as propriedades de proporção. Bom, vamos então ver aqui um exemplo para poder já você entender que não é difícil você fazer a aplicação do teorema de Tales. Temos aqui as retas A, B e C sendo retas paralelas. E aqui eu tenho os segmentos que foram formados quando as transversais elas interceptaram este feixe de retas paralelas. Este segmento tem medida x, esse tem medida 2. Eu posso, não é que eu tenha, mas eu posso colocar x sobre 2. Eu falei isso porque quem colocou x sobre x mais 10 também vai estar certo, sem nenhum problema. Vai chegar a mesma resposta que o tio Cancão, tá? Então, x está para 2, assim como x mais 10 vai estar para 7. E isso virou uma equação do primeiro grau, especificamente sendo resolvida por proporção. Claro, tu pode fazer aqui MMC e tal, esse tipo de coisa, mas se eu tenho ali igualdade entre frações, vamos aplicar o teorema fundamental da proporção. Olha só o que fazer. A multiplicação vai ser cruzada, né? O produto dos meios é igual ao dos extremos. Vejamos só. O 7 multiplicou o x, ficou então 7x. O 2 irá multiplicar o x mais 10. Então, o 2 multiplica o x, deixando 2x, deixando desse modo. E o 2 irá multiplicar o mais 10, ficando quanto? Ficando mais 20. Quem tem x antes da igualdade, porque isso aqui é uma equação básica do primeiro grau. Tudo bem? Vamos lá. 7x, trouxe para cá menos 2x, e o 20 vou deixar depois da igualdade. 7x menos 2x vai resultar em quanto? Em 5x. Estou repetindo 20. Chegou num ponto em que tu podes fazer de cabeça, né? O x é um número que, se eu multiplicar por 5, vai dar igual a 20. É 4. Mas eu sei que nós preferimos, eu e você, preferimos fazer assim, ó. O 5 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, x ficou igual a quanto? 20 por 5. O meu x vai ser igual a 4. E era o que a questão pedia, calcular o valor de x. Este é o comecinho de teorema de Tales. Em vídeos seguintes, vamos ter outras consequências daquilo que você aprendeu aqui, dessa definição. Vamos ver aí teorema da bissetriz interna, teorema da bissetriz externa. Então, muita coisa ainda vai ser abordada por consequência desse início de conteúdo chamado teorema de Tales. Aguardo você nos próximos vídeos. Bons estudos e até lá!